Bom dia! Está no ar o Tarobá Rural. Inovações, tecnologia e tudo o que acontece no mundo do agro eu mostro para você. Nematóides, quais as principais e como contornar esse problema nas lavouras. Produção de couve kale, uma couve saborosa e nutritiva. Tem estreia do quadro Giro no Agro. Vamos saber o que a Andressa Beata está fazendo em sua propriedade no Mato Grosso do Sul. E no quadro Direito no Agro, destaca a obrigatoriedade do livro Caixa Digital. Tudo isso agora no Tarobá Rural. Você já ouviu falar nos nematóides? Esses inimigos invisíveis estão entre as 8 principais pragas da agricultura brasileira. Confira a matéria. Os nematóides são mais finos que um fio de cabelo humano e passam tranquilamente pelo buraco de uma agulha de costura, por exemplo. Atualmente, a soja é uma das principais culturas que sofrem com os danos causados pelos nematóides. No sistema de produção de grãos de maneira geral, soja, milho e cereais de inverno, todas essas culturas podem sofrer com a presença de nematóides. E a gente está aqui no campo com a Priscila, que vai explicar para nós o que são os nematóides. Priscila, bom dia. Bom dia. Então, os nematóides são vermes, microscópicos, que habitam o solo e acabam parasitando as plantas. E de alguns anos para cá isso tem se tornado aí uma preocupação para os produtores, principalmente os produtores aí de cereais, soja, milho, culturas de inverno. E os nematóides têm causado muitas perdas nessas culturas. E qual que é o cenário atual do Brasil? Então, se a gente pensar no agronegócio como um todo, no Brasil se perde cerca de 35 bilhões de dólares só com nematóides. E só na cultura da soja a gente pode estimar aí em torno de 16 bilhões só com nematóide. 16 bilhões de perda por causa do nematóide? Por causa do nematóide. É muita coisa, né? É bastante coisa. Então, como que os nematóides causam essas perdas? Normalmente o nematóide está ali no solo, ele acaba parasitando essa planta, essas culturas suscetíveis, e isso causa uma doença, deixa a planta doente, impossibilita a planta de absorver água e nutrientes e a planta acaba definhando e comprometendo a produtividade. Então o nematóide ele é um verme, microscópio, a gente não consegue ver a olho nu. Então esse verme ele entra dentro da raiz, parasita ali as células do sistema radicular e acaba deixando os vasos, condutores todos obstruídos e a planta acaba não produzindo. Então o que era para ir lá para o grão, no caso da soja, do milho, acaba indo para o nematóide. Então a gente costuma dizer que os nematóides são inimigos invisíveis. Quais as principais espécies de nematóides? Então, as espécies eu posso dividir em 3 grupos principais se a gente pensar na cultura da soja aí, que é uma das principais culturas e é uma das mais afetadas com os nematóides. Então a gente pode dividir em 3 grupos. A gente tem os nematóides de galhas. Então esses nematóides eles causam sintomas de engrossamento nas raízes. Então é comum da gente encontrar plantas totalmente empelotadas, com a raiz cheia de tumores mesmo. Então esse nematóide causa esse sintoma. A gente tem um segundo grupo que é importante para a soja, que são os nematóides de lesão. Então é uma espécie só que caracteriza esse grupo, que é o Pratylenchus brachyurus. Então esse nematóide ele causa lesões escurecidas na raiz. Então isso não é tão fácil de ver no campo. As galhas são mais fáceis de ver ali a olho nu o sintoma e não o nematóide em si, mas o sintoma. As lesões podem ser confundidas com outras coisas, com doença de solo, alguns outros patógenos. E tem um terceiro grupo que é importante para a soja, que é o nematóide de cisto da soja. Então, se a gente pensar no sistema produtivo brasileiro que faz aí, principalmente aqui na região do Paraná, soja, milho e culturas de inverno, todas essas espécies podem parasitar todas essas culturas. Então, o nematóide tem alimento o ano todo. Então, por isso é importante, quanto mais cedo se detectar, fazer a diagnose que eu tenho nematóide, é mais fácil de eu conseguir fazer um manejo. E eu, quando estou na minha plantação, como é que eu identifico se eu tenho ou não o nematóide?
Então, como eu disse no início, o nematóide é um inimigo invisível. Então não é fácil de você identificar só olhando lá no campo, você não vai conseguir ver. Tirando o nematóide de galha, que se você olhar os sintomas na raiz, você sabe que é nematóide de galhas, mas você não sabe a quantidade, você não sabe as espécies. Então só com uma análise de laboratório que é possível identificar, então, quais as espécies e qual a quantidade de nematóide que eu tenho. Então, aqui a gente está vendo uma plantação de milho, certo? Só que essa eu tô vendo que é absolutamente saudável, né? Sim. Mas se tivesse a nematóide, onde ela estaria? Explica para nós, por favor. Sim. Normalmente, os sintomas de nematóide se expressam na parte aérea. Então, a reboleira, que são manchas na lavoura. Na parte aérea, você fala. Isso. Então, eu tenho manchas na lavoura. Eu tenho plantas menores e normalmente amarelas. No caso do milho, o milho é muito difícil de apresentar sintomas. Então, esses sintomas das reboleiras vai acontecer na soja. Na soja é muito comum de você ver manchas de plantas menores, plantas amarelas. Então, esse é o principal sintoma que eu consigo... eu acho que eu tenho nematóide. E daí você tem que ir lá e coletar amostras para certificar que ele está ali, né? Isso, para mandar para o laboratório. Aqui a gente não tem registro, né, de ocorrência. Não significa dizer que ele está tão bonito que então ele não tenha. Sim, às vezes pode ter. Às vezes é invisível. Sim, eu posso tirar uma amostra aqui e eu posso ter uma população bem baixa. Como fazer o manejo para evitar nematóide na sua lavoura? Sim. Antes de falar do manejo, é importante dizer que quando eu tenho nematóide na área, eu vou ter que conviver com ele. Então, para nematóide é praticamente impossível erradicar, que é o quê? Eu zerar a população. Porque eles têm estrutura de resistência, eles têm ovos, então os ovos ficam ali no solo, acabam sobrevivendo. Tem outros nematóides que têm estruturas mesmo de resistência, como é o caso do cisto, que pode ficar até 8 anos no solo. Então, quando a gente pensa no manejo para nematóides, a gente tem que pensar em convivência e planejamento a longo prazo. Então, a gente tem várias ferramentas para isso. Normalmente, a gente fala do manejo integrado de nematóides, que tem várias ferramentas. Quais são essas ferramentas? Manejo químico com produtos químicos, né? Manejo biológico com produtos biológicos. A gente tem o controle genético, que é o uso de cultivares resistentes. Então, eu uso uma cultivar que não vai multiplicar tanto o nematóide. Então, eu vou conseguir ter um potencial maior ali de produção. Eu posso utilizar também plantas de rotação de cultura. Então, no inverno, em vez de eu colocar uma aveia branca, por exemplo, eu coloco uma preta. Dependendo da espécie, isso vai ajudar ou não. Então, o manejo de nematóides ele é muito específico. Você tem que saber qual a espécie que você tem, qual que é as culturas que você vai colocar, porque isso tudo influencia em aumentar a população desse nematóide no solo ou diminuir. Eu descobri que eu tenho nematóide, então o que eu posso fazer para melhorar isso daqui para frente? Como eu disse, é mais uma convivência. Então, você vai ficar ali naquela luta de diminuir a população para que você consiga produzir quase que normalmente, que não afete tanto a produtividade. Você vai conhecer agora o mais novo lançamento alto padrão da Yoshi. Buscamos inspiração nos criadores do próprio destino, nos perseguidores de sonhos, naqueles que buscam o triunfo, que são atraídos pelo diferenciado. Nos inspiramos nos que fazem a roda girar, que não têm rótulos, e sim memória afetiva, e que ressignificam o sentido da vida. Então, criamos Glória. Lançamento alto padrão Yoshi com 114 metros quadrados, lazer sofisticado, mobilidade, próximo a Ayrton Senna, bem no coração da gleba. Visite decorado e descubra que viver pode ser muito mais que existir. Ou saiba mais das redes sociais. Yoshi Engenharia. Há 55 anos, referência de qualidade.
Viver pode ser muito mais que existir. Visite você também o decorado do Gloria Residence no showroom da Yoshi. O quilo do suíno fechou essa semana em Guarapuava a R$ 6,40. Em Maringá, a R$ 6,50. E em Campo Mourão, a R$ 6,00. A arroba da vaca fechou essa semana em Londrina e Maringá a R$ 200. E em Campo Mourão, a R$ 205. A arroba do boi fechou essa semana em Londrina a R$ 220. Em Maringá e em Campo Mourão, a R$ 215.